Olá, tudo bem? Eu não era para gravar este vídeo hoje, não tinha previsto gravar este vídeo hoje, mas depois de assistir a um debate, mais uma vez, sobre a questão do cansaço dos europeus em relação aos brasileiros, eu não resisti e tenho que dizer o seguinte: tentem pelo menos ser honestos. Já que vocês não conseguem, pelo menos façam um pequeno esforço. Porquê? Porque sempre que vem a narrativa do cansaço do europeu, nunca é referido, primeiro, que o jogador brasileiro tem um tempo de descanso muito inferior aos europeus. Segundo, logo que começa o Brasileirão, os jogadores brasileiros passam a jogar cerca de a cada 3 dias, de forma que em muito pouco tempo toda a energia que puderam recuperar neste curto período de férias, comparado com o europeu, acho que não chega nem a metade, é esgotado com esse esforço. Segundo, no Brasileirão não dá para descansar. Porquê? Porque o número de jogos competitivos, porque é de longe a competição mais competitiva de qualquer competição da Europa, incluindo o inglês. Vocês podem dizer, não é, a Liga Brasileira não é tão forte quanto a inglesa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o nível competitivo, o que quer dizer que os clubes não têm, ao contrário do que acontece na Europa, em que a diferença entre os clubes que lutam pelo título e todos os outros é tão grande que dá perfeitamente para, em certos jogos, rodar os jogadores, mesclar a equipa com jogadores que não são titulares, para dar descansos a esses jogadores, porque há jogos que, quando se joga com equipas de meio de tabela para baixo, dá para fazer isso. No Brasileirão não dá, porque a diferença entre as equipas está longe de ser aquilo que próximo daquilo que acontece na Europa. Mas não é só isso. A questão das deslocações. Ninguém cita o facto dos jogadores brasileiros serem os jogadores que mais tempo passa dentro de avião, dentro do aeroporto, que têm que fazer deslocações em que, por exemplo, uma equipa da Liga Inglesa poderia jogar, por exemplo, sei lá, o Arsenal podia jogar contra o Fulham, contra o Chelsea, podia ir a pé para o campo. Porque fica tudo ali em Londres e a maior parte dos clubes fica nos arredores de Londres. No Brasil, não. A maior parte dos jogos, os jogadores têm que fazer deslocações, às vezes, de 3, 4 horas de voo. Isto tudo gera cansaço. É tanto assim que a direção do Palmeiras entendeu que era benéfico para o clube investir num avião privado. O Palmeiras hoje tem o seu próprio avião privado, precisamente para que esse desgaste que os jogadores têm, e os do Palmeiras continuam a ter, mesmo tendo avião privado, seja menor. Porque não está, porque conseguem, por exemplo, quando têm que fazer a deslocação para vezes para locais onde não haja voo direto, o Palmeiras não tem esse problema. Porque tem o seu próprio avião e vai, e desde que tenha aeroporto próximo, pode levar a equipa, fazendo com que não só o tempo de espera seja muito menor no aeroporto, toda a logística seja melhor, como o tempo de deslocação. Nada disto é tido em conta. Assim como não é tido em conta o facto, por exemplo, dos clubes brasileiros terem muitas vezes que jogar em altitude, coisa que não acontece na Europa. E quando eu estou a falar em altitude, é altitude em que há casos, como já ocorreu por diversas vezes, de jogadores terem que sair a linha lateral para meter máscara de oxigênio, porque não tem oxigênio suficiente. Tudo isso causa desgaste. É preciso ter um pouco de pudor. É preciso ter um pouco de vergonha na cara. Não se pode alimentar uma narrativa a partir de ignorar alguns factos e apenas ir buscar outros, manipulando a realidade. Os jogadores brasileiros, em relação ao período que acabou as férias e ao período em que começou o campeonato, efetivamente tinham menos jogos que os europeus. Só que esse número de jogos foi num período muito mais curto de tempo em que os europeus necessitam fazer para fazer o mesmo número de jogos.
Uma equipa brasileira, para atingir 30 jogos, faz isso em 3, 4 meses. Na Europa, isso é quase uma época inteira. Não dá para comparar. Se juntarmos a isso o facto de, por exemplo, as taças de cada país e as taças das ligas, se não, no caso da taça da Liga, é praticamente os jogos todos. As equipas grandes jogam com a equipa B. E mesmo nas taças de cada país, além de ser um jogo só, o que te faz diferença, porque, por exemplo, não se pode comparar, por exemplo, uma Copa do Brasil em que sai, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, ou Atlético Mineiro, ou Cruzeiro, ou Internacional, ou seja quem for, tem que jogar 2 jogos. Porque isso faz com que muitas vezes o número de jogos competitivos no Campeonato Brasileiro, que já é muito maior de qualquer liga da Europa, ainda tenha mais jogos pelo facto dessas competições aqui na Europa se joga num jogo só, no Brasil se joga em 2 jogos. Não dá para comparar o esforço que o jogador brasileiro faz em relação ao europeu. É absurdo isso. Tentar transformar o jogador europeu numa espécie de boneco de porcelana que o mais pequeno esforço pode-se partir e fazer do jogador brasileiro um jogador que, por maior esforço que faça, por maior sacrifício, muito maior do que o europeu, isso não é nada de especial, ele tem todos os motivos para estar mais descansado. Isso é desonesto. Isso não pode continuar a acontecer. As pessoas têm que dizer, essas pessoas, que a análise que elas fazem dessa questão do cansaço é uma análise desonestas. E se já é desonesto quando é feito a nível dos adeptos, dos torcedores dos clubes, pior é quando essas análises desonestas é feito a nível dos jornalistas, que têm a obrigação profissional de manter com os seus ouvintes, com o seu público, que são esses que lhes garantem o seu trabalho, um mínimo de honestidade. Não dá para que ouvir jornalistas a fazer análises na qual a única coisa que eles pretendem fazer, como eu disse no vídeo anterior e reforço aqui, é viés de confirmação. Eles não estão interessados em colocar os factos tal qual como são. Eles o que querem é fazer com que pegar nos dados, manipulá-los de forma a encaixar numa realidade que eles já definiram por desculpa. Porque o europeu, um campeonato que o europeu já ganhou nesse Mundial, que é o campeonato mundial dos melhores fazedores de desculpas. O europeu está goleando os brasileiros, mas de uma forma claríssima no campeonato mundial da desculpa. Esse mundial não tem como o brasileiro conseguir sequer disputar os primeiros minutos. É uma goleada absurda. O campeonato da desculpa é uma coisa espantosa. Nisso, os europeus são muito melhores que os brasileiros, sem dúvida nenhuma. Ganham de goleada. Para desculpa, são excelentes. Ficam por aqui. Vemos no próximo vídeo.